Logo animado do Mufa. Entram imagens que complementam a fala da narradora. Em setembro de 1940, um policial britânico arranhou o rosto no espinho de uma rosa. O pequeno corte foi infectado por bactérias e Albert Alexander faleceu meses depois. Casos como o do oficial eram corriqueiros até a metade do século XX. O mundo antes dos antibióticos era um mundo muito mais complicado, porque alguém que adquirisse uma infecção, e podia ser até uma infecção simples, né? Ele estava praticamente com uma sentença de morte assinada. Toda a família tinha algum caso de criança ou adulto jovem que morria por causa de algum quadro infeccioso. Tuberculose era outra causa importante de morte, meningite por bactérias. Você não tinha nada para usar para impedir que aquelas bactérias continuassem se multiplicando. Na Primeira Guerra Mundial, dos quase 10 milhões de soldados mortos, mais da metade morreu por infecções. Canhões, baionetas e rosas podiam ser igualmente letais. O oficial médico, o escocês Alexander Fleming, voltou da Primeira Guerra interessado em substâncias para tratar feridas infectadas. Em 1928, em Londres, ele estudava a bactéria Staphylococcus aureus, quando esqueceu uma placa destampada. Ela embolorou. Ao redor do fungo, o Penicillium notatum, as bactérias não cresciam. Fleming percebeu que aquele fungo tinha uma substância capaz de matar bactérias e a chamou de penicilina. Foi só 10 anos depois que um grupo da Universidade de Oxford, coordenado pelo médico australiano Howard Florey, começou a obter penicilina em soluções concentradas. A equipe, que contava com os bioquímicos Ernest Chain e Norman Hinckley, transformou os laboratórios de Oxford em uma verdadeira fábrica de penicilina. Em fevereiro de 1941, Florey iniciou os testes clínicos. O policial da rosa foi o primeiro paciente. A infecção começou a ser curada, mas toda a penicilina que haviam conseguido produzir acabou e ele faleceu. Com a cura de novos pacientes, os resultados foram incontestáveis. Produzir grandes quantidades passou a ser prioridade. Os Estados Unidos tinham entrado na Segunda Guerra. A necessidade do antibiótico para tratar soldados feridos motivou investimentos do governo americano e dos fabricantes para a produção em larga escala. Em 1945, a penicilina chegou às farmácias. Sob a prescrição dos médicos, os farmacêuticos preparavam e distribuíam o antibiótico para o público. Infecções até então fatais agora tinham cura. Nesse mesmo ano, Fleming, Florey e Chain receberam o Prêmio Nobel. O sucesso da penicilina abriu a era dos antibióticos, que, junto de mudanças de hábito e medidas de controle sanitário, reduziu a mortalidade no mundo todo. Os médicos da época achavam que o problema estava absolutamente resolvido, que ninguém mais ia morrer de infecção. Só que a gente sabe que as bactérias, elas têm uma organização entre elas que é invejável. Então existe todo um mecanismo de troca, de comunicação entre as bactérias para criar bactérias mais fortes e mais resistentes. A principal preocupação nossa hoje com os antibióticos é a história das superbactérias. Hoje a principal questão é o uso racional dos antibióticos. Mas o primeiro antibiótico, a penicilina, foi e ainda é fundamental para a medicina. Foi a partir dela que infecções deixaram de ser sentenças de morte. Logo animado do Mufa e referência bibliográfica das imagens usadas durante a narração.